Museu da Capoeira, pela preservação da história e cultura. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Museu da Capoeira. Galera, vamos falar das matrizes corporais africanas. Essa matriz corporal africana, dessa diáspora, ela vai influenciar Portugal, vai influenciar Brasil e vai se também remisturar na própria África. Ou seja, quais foram os corpos africanos que foram para o Brasil? A diáspora africana. Eu estou em Portugal, estou na cidade de Lisboa, onde eu vivo desde 1995. Isso me desperta muito sobre o que é Portugal, o que é África e o que é Brasil. E Mestre Kaká, ele deu uma palestra pra gente, usou um PDF, colocou algumas lutas, despertou muito interesse. Passado alguns anos, eu decidi retomar esses estudos. Então pensem o seguinte, um funil em que a gente começa de uma visão ampla da África e que a gente vai afunilando até chegar a beirar o Atlântico africano, que é da onde partiam os corpos africanos para o Brasil, que eram levados, né? Aproveitei, gente, também usei recursos da IA, né, para criar, fazer o grafismo e a composição visual dos vídeos e usei as vozes em inteligência artificial com os textos meus. Então, no final você vai ter as fontes primárias dos estudos. Espero também que vocês comentem sobre o resultado que vocês acharam dessa coleção dos 4 vídeos. Comentem, vamos botar um algoritmo aqui do YouTube para poder fazer, para apresentar essa coleção para mais pessoas, tá certo? O fato de comentar, partilhar e de colocar o like faz os vídeos aumentarem sua apresentação para as pessoas, tá certo? Sejam bem-vindos. Nem a panela de barro e de colher de pau. A gente foi o primeiro angoleiro a subir em um ringue e ganhar. Capítulo 1. África Antiga. Corpo, História e Primeiros Registros. Este curso é inspirado nas pesquisas do mestre Kaká Bonatis e é dedicado à memória do historiador e amigo Fred Abreu. Que este estudo honre os corpos que atravessaram o tempo e que mantiveram viva a herança que hoje chamamos capoeira. A África é o berço da humanidade. Muito antes dos reinos, das cidades e dos templos, já existiam mãos que criavam, pés que percorriam trilhas, corpos que aprendiam com o vento, com a terra, com os rios. O corpo humano nasceu aqui. Muito antes das palavras, muito antes da escrita, o corpo já caçava, fugia, defendia, protegia quem amava. O nosso curso começa por este fundamento simples e profundo. Antes da capoeira existir como jogo, ela existiu como corpo. Corpo que cai e levanta. Corpo que observa e imita. Corpo que cria maneiras de sobreviver e de celebrar a vida. A África é imensa, diversa, impossível de caber inteira em um único curso. Por isso, o nosso caminho é como um funil. Começamos com uma visão ampla do continente, dos seus povos, línguas, climas e paisagens. Aos poucos, vamos aproximando o olhar, do continente para as regiões, das regiões para os reinos, dos reinos para as comunidades, das comunidades para as lutas e danças. Só então, chegamos ao Atlântico, às rotas de escravização, aos portos de embarque e desembarque, e, finalmente, ao Brasil, onde os corpos africanos, indígenas e europeus se encontram num cenário duro, violento, mas também criativo, e onde nasce a capoeira brasileira. A União Africana, a ONU e a Unesco costumam dividir o continente africano em 5 grandes regiões: Norte, Oeste, Centro, Leste e Sul. Essa divisão é administrativa e geopolítica. Ela não define culturas, mas ajuda a organizar o mapa para quem está estudando a África. No nosso curso, seguimos essa referência geral, mas fazemos um recorte orientado para a história do Atlântico. Iremos observar a região do Nilo, com Egito e Núbia, a África Ocidental, dos grandes reinos e portos do Atlântico, a África Central, ligada às rotas que cruzam o interior do continente, e a região do Índico, com a ilha de Madagascar e o Moringui. Mais à frente, vamos olhar também para outras lutas da diáspora africana em outros países das Américas e para as lutas dos povos originários do Brasil, não como mães da capoeira, mas como parte do ambiente cultural em que a capoeira nasceu. O que fazemos aqui é seguimos pistas de movimentos, rituais e lutas que ajudam a compreender a formação corporal da capoeira afro-brasileira.
Buscamos antigas técnicas de combate, velhos ritos de iniciação, jogos de força, equilíbrio, acrobacia e modos de usar o corpo em roda, em círculo, em comunidade. É um recorte, mas é também um convite para que cada capoeirista, cada pesquisador, cada pessoa curiosa possa seguir adiante, aprofundar, ler, comparar, questionar. E também para contribuir através de comentários desse vídeo. Começamos a nossa caminhada no Vale do Nilo, uma faixa de terra fértil cercada de deserto, onde surgiram alguns dos primeiros grandes reinos da humanidade. Ali, entre o que hoje chamamos Egito e Sudão, o rio organizava a vida, o trabalho, a religião e também o treinamento do corpo. É nesse cenário que encontramos alguns dos registros mais antigos de luta e de técnicas corporais gravados em pedra. Nas mastabas do antigo reino do Egito, como a tumba de Ptah-hotep em Saqqara, datadas de cerca de 2.400 a 2.300 anos antes de Cristo, vemos relevos de lutadores em suas paredes. Quedas, projeções, torções, chaves, agarres. Sequências inteiras de movimentos, lado a lado. Não é capoeira. Não é uma arte marcial moderna. São registros muito mais antigos. Mas revelam algo fundamental, que há quase 5.000 anos já existiam na África sistemas de luta estruturados, claramente pensados, treinados e transmitidos. Cada gesto gravado na pedra é uma memória de corpo que atravessou milênios, até chegar aos nossos dias, aos nossos olhos. Descendo o Nilo, entramos na região que hoje corresponde, em grande parte, ao Sudão. Ali floresceram poderosos reinos núbios, o reino de Kerma, o reino de Kush, com suas capitais Napata e Meroe, e outras formações políticas que dialogaram com o Egito por mais de 2.000 anos. Não eram apenas vizinhos, eram rivais, aliados, parceiros de comércio e, muitas vezes, conquistadores uns dos outros. Onde há fronteira, há conflito. E onde há conflito, o corpo é chamado a aprender a lutar. Entre os povos Nuba das montanhas do Sudão atual, sobrevive até hoje uma luta tradicional, conhecida em muitos estudos simplesmente como a luta dos Nuba, ou Nuba Wrestling. Ela é praticada ao ar livre, em arenas de terra batida, diante de toda a comunidade. Os lutadores se pintam, celebram com música e canto e buscam derrubar o adversário ao solo num jogo que mistura força, técnica e resistência. Hoje, essa luta marca ritos de passagem, afirma identidades locais e ajuda a manter viva a ligação entre corpo, terra e ancestralidade. A forma atual poderá não ser igual aos combates de 3 ou 4.000 anos atrás, mas carrega ecos antigos, de um modo africano de educar o corpo através da luta, do rito e da comunidade. Egito e Núbia viveram uma longa história de encontros. Quando povos se encontram, pela paz ou pela guerra, os corpos aprendem uns com os outros. Técnicas de combate, maneiras de treinar, formas de organizar desfiles, ritos e festividades. Tudo isso circulava pelo Vale do Nilo. Agora, afastamos o mapa do Nilo e olhamos para o centro do continente. A partir de cerca de 3.000 a 2.000 anos antes de Cristo, povos falantes de línguas banto começaram a se expandir a partir da região entre os atuais Camarões e Nigéria, em direção à África Central, ao leste e ao sul. Foi um dos maiores movimentos populacionais da história africana. Com esses povos viajaram técnicas de agricultura, o uso do ferro, rituais de iniciação, danças circulares e formas próprias de organizar o corpo em roda, em festa e em combate. Mais tarde, parte desses povos banto seria empurrada para as rotas atlânticas e seus descendentes chegariam ao Brasil como escravizados. Nas regiões que hoje correspondem a Angola, República Democrática do Congo, Congo-Brazzaville, Zâmbia, Moçambique e outros países da África Central e Austral, encontramos lutas rituais, danças de iniciação, jogos acrobáticos, disputas com bastões,
saltos, quedas e movimentos em círculo. Corpo que gira, corpo que canta, corpo que aprende em roda. Nessas práticas, o sagrado e o cotidiano se misturam. Luta não é apenas violência, é também educação, preparação para a vida adulta, organização da comunidade. Quando esses corpos atravessaram o Atlântico, não vieram vazios. Trouxeram consigo memórias de canto, de roda, de luta, que no Brasil iriam se encontrar com outras realidades e dar origem a novas formas de resistência. Egito, Núbia, reinos do Sudão atual, povos banto da África Central e Austral e muitos outros povos do continente africano deixaram marcas profundas na história dos corpos. O corpo que luta, dança. O corpo que dança, transmite. O corpo que transmite, sobrevive. É esse corpo, moldado por milhares de anos de história, que está na base da capoeira brasileira. Antes do jogo, antes do canto, antes do berimbau, a capoeira nasceu no corpo. Se você acha este trabalho importante, considere nos apoiar através do nosso clube de membros, ou por Pix e PayPal através do e-mail museudacapoeira@gmail.com. Museu da Capoeira, pela preservação da história e cultura.